Aline, vem cá, querida. Eu quero que vocês estendam a mão na direção dessa moça, que essa moça é uma bênção de Deus. A Aline é filha do Zé e da Cida. A Aline vinha pequenininha nesse grupo, né? E hoje a Aline é consagrada da Canção Nova. É uma pessoa que disse sim para Jesus, que abriu mão de tudo por causa de um chamado. Só quem faz isso sabe como é que é isso, né, Aline? E é uma alegria ter a Aline aqui com a gente, viu? Então estende a mão na direção da Aline, peça pela vida dela, peça ao Senhor que coloque na boca da Aline as palavras que o nosso coração precisa ouvir na noite de hoje, que o Senhor possa dar autoridade, que o Senhor possa colocar palavras de conversão no coração da Aline. Obrigado, Senhor, pela vida dela e por ela estar aqui. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Como o Geraldinho já disse, meu nome é Aline. Quero dizer que é uma alegria estar aqui junto com vocês. Sou consagrada à comunidade de Canção Nova há 3 anos, né? Estou no meu 4º ano de comunidade. Sou filha da Cida e do Zé, irmã da Amanda. E quero dizer que é uma alegria estar aqui nessa noite, né? Olhar para cada rostinho aqui que já me conhece. Sou fruto dessa comunidade São José, da paróquia São José. Nasci aqui, né? É uma alegria estar aqui. Enquanto Geraldinho estava rezando, meu coração foi se enchendo de gratidão por reconhecer, né, que foi aqui que Deus foi gerando a minha vocação, foi aqui que Deus me fez nascer, né? Quando eu cheguei, eu fui olhando a disposição do salão e era exatamente assim, quando eu participava, que os grupos de oração aconteciam aqui, né? Então é uma alegria para mim estar aqui nessa noite, poder partilhar daquilo que é a palavra de Deus. Quantas pessoas conhecidas, né, que fecundaram a presença de Deus na minha vida. Maria Célia, Consuelo, Beth, Helena, Vera, muita gente que faz parte dessa história, né? E que alegria estar aqui nesse grupo de oração. Também agradecer aos meus pais, como o Geraldinho falou, sou fruto daquilo que também eles viveram, da experiência que eles tiveram com Deus, e também é uma oportunidade para agradecer a vocês, né? Se hoje eu sou consagrada, entreguei a minha vida à comunidade de Canção Nova, mas primeiramente a Deus, foi também porque eu vivi a experiência de ser comunidade em casa, né? Então, louvado seja Deus pelas nossas famílias que também fecundam em nós essa presença de Deus. Quero convidar você a pegar a palavra, relembrando, há exatamente 3 domingos atrás nós comemoramos uma grande festa na igreja. Alguém se lembra? 3 domingos atrás. Pentecostes, isso mesmo. Só para nós fazermos memória um pouquinho, né, da festa da igreja, uma grande festa que a igreja celebra, Pentecostes. Eu quero convidar você a pegar a palavra, você que trouxe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 3 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 3 a 8. Amém? Misericórdia. Misericórdia? Enquanto você acha, eu vou lendo aqui e nós vamos acompanhando a palavra, tá? Amém? Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo.
Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? E Jesus respondeu: Não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes as minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia. Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia. Palavra do Senhor. Quero dizer para você que está aqui nessa noite que existe uma promessa. Nós estamos falando de uma palavra que é viva, de uma palavra que se atualiza todos os dias. Enquanto eu pensava hoje, me preparando, porque não sou pregadora, Geraldinho? Mas é uma alegria partilharmos da palavra de Deus. E hoje, enquanto eu estava rezando, eu fui me recordando, a palavra de Deus não é apenas um livro, mas essa palavra que se atualiza todos os dias. E aí eu quero dizer para você que se você não acredita que essa palavra se atualiza todos os dias, você já pode começar a se questionar a sua fé. Porque não é só um livro, mas é a palavra de Deus. E essa mesma promessa que nós vamos falar nessa noite, recebereis o Espírito Santo, dessa mesma promessa que aconteceu naquele tempo, é essa promessa que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Muito mais do que ser palavra, muito mais do que ser um livro, é a promessa de Deus que se atualiza nessa noite. E eu quero dizer para você que essa promessa do Espírito Santo que foi derramado aconteceu por causa da necessidade de um povo naquela época, mas essa palavra também se atualiza todos os dias. E hoje é o dia que o Senhor deseja atualizar essa palavra nas nossas vidas. E vem ao encontro de tudo aquilo que nós já fomos rezando durante essa noite, Quantos pedidos nós fomos colocando para o Senhor durante o louvor que foi feito. O nosso coração que foi sendo derramado, quantas preces, quantas necessidades que nós fomos colocando para o Senhor. De um coração cansado, como a Vera trazia, outros agradecimentos. E é essa palavra que o Senhor deseja atualizar no nosso coração nessa noite. Isso ficou muito forte para mim enquanto eu rezava nessa noite por esse grupo. A palavra de Deus que deseja se atualizar na nossa vida. Palavra de Deus que deseja sair daquele tempo, porque muitas vezes nós nos prendemos a esse tempo, o tempo que passou, as experiências que nós vivemos há tempos atrás, a nossa experiência passada com Deus. E Deus deseja nessa noite atualizar essa experiência, atualizar a nossa intimidade. Por isso que eu digo para você que essa palavra deseja se atualizar nessa noite, como promessa. É uma promessa para as nossas vidas. Os mesmos apóstolos que receberam essa promessa, que estavam reunidos assim como nós estamos reunidos nessa noite, é essa mesma ação que o próprio Deus deseja realizar em nós nessa noite. Atualizar o seu Espírito Santo. Vir ao encontro dos apóstolos que estavam cansados. E o Espírito Santo que foi derramado naquele tempo, por causa de um povo que precisava ser ressuscitado também na sua fé, deseja ser derramado nessa noite. Você crê? Eu também. É por causa disso que eu estou aqui. Quando o Geraldinho mandou o recado, viu, gente? Porque foi assim que ele fez ontem comigo. Mandou um recado. Avisa para a Aline que amanhã ela vai pregar lá no grupo. Eu falei, mãe, como é que é isso? Avisa para a Aline que ela vai pregar. Eu, então tá bom. Por causa do meu sim a Deus, eu vou. E não reclama, Juninho? É verdade. É isso mesmo. E não reclama, exatamente. E é por causa desse Espírito Santo que movimenta a nossa vida todos os dias que eu estou aqui. E falando de promessa, dessa promessa que deseja se atualizar na nossa vida nessa noite, eu já quero dar início àquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, uma vida no Espírito. Esse é o desejo
de Deus nessa noite para falar conosco através da sua palavra, uma vida no Espírito. E eu quero convidar você a já ir pensando aí na sua vida, diante daquilo que você tem vivido, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. Eu não sei onde são os desafios da sua vida, mas será que aqueles que olham para a sua vida hoje podem ver essa vida no Espírito? Será que as pessoas que estão ao seu lado hoje podem olhar e dizer: nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa fez uma experiência com Deus? E aí eu estava ali no meu cantinho pensando, né? Eu falei, esse Jesus é muito engraçado, porque estar aqui na frente hoje falando da palavra de Deus é apenas uma desculpa do Senhor comigo, né? É assim que Jesus faz, né? É apenas uma desculpa de Deus comigo, porque a primeira que estou falando sou eu, né? E nós vivemos essa experiência. O primeiro ouvido aqui é o meu a ouvir. E então, para falar primeiro eu precisei ler, precisei escrever, e ali Deus foi falando comigo. Essa foi a experiência que eu fiz hoje, né? De retomar essa vida no Espírito. Quanto que Deus falou comigo durante o dia hoje, quando eu rezava? O dia inteiro. O dia inteiro, né, Juninho? Dessa vida no Espírito. Quantas vezes nós vamos nos desviando dessa vida no Espírito que nós somos convidados a viver todos os dias? É um vício. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Quantos desafios nós precisamos enfrentar todos os dias para que essa vida no Espírito seja colocada em prática? E aí hoje eu fiquei me questionando, eu falei, é apenas uma desculpa de Deus hoje estar no grupo de oração, com toda a gratidão do meu coração, porque estar aqui nessa noite também é fazer memória daquilo que Deus foi fazendo em mim, né? E poder ter essa gratidão para com Deus. Mas é uma desculpa de Deus para me fazer, eu, Aline, que tantas vezes disse que entreguei a minha vida para Deus, hoje Deus foi me questionando. É tempo de voltar a viver essa experiência com Deus, de voltar a viver essa experiência de ser a mulher segundo o coração de Deus, de ser uma mulher movida pelo Espírito Santo. Então, se você está aí pensando, meu Deus, quanta coisa, né? Eu preciso mudar, não se preocupa, que eu estou junto com você, viu? Estou no mesmo barco. E hoje eu falava, Jesus, quantas vezes... Gente, a cabeça dura, né? Quantas vezes... Eu sei que eu não estou falando aqui com gente que encontrou Jesus ontem, né? Tem os gigantes, os pastores, né, João? Estou falando com gente que encontrou Jesus há muito tempo. E aí, a partir de mim, eu posso falar, né? Quantas vezes nós batemos a cabeça... Quantas vezes nós voltamos atrás daquilo que Deus fez em nós? Aqui tem que não sou só eu, não, né? Não é não, Juninho. Estou junto com você, viu? Puxa, que beleza. No mesmo barco. Né? E hoje eu falava, Jesus, agradecer ao Senhor por essa misericórdia de Deus que nos alcança todos os dias. E se nós olharmos para a nossa vida, quantas vezes, eu só não digo que Deus se cansa de nós, porque Deus não se cansa nunca. Mas às vezes eu me canso de mim mesmo, gente. Porque eu falo, olha, Aline, cabeça dura, viu? Também empatou aí. Mas eu quero dizer para você que Deus não se cansa de você. Apesar das suas misérias, apesar das suas limitações. Apesar das minhas tranqueiras, ele não cansa. Deus não se cansa. E aquela expressão de misericórdia que o Geraldinho ia dizendo. Um Deus que olha para as nossas misérias, abre o seu coração e transforma em misericórdia. Olha para a nossa miséria, fala que não é nada. Exatamente. Um Deus que não se cansa de olhar para as nossas limitações, para os nossos pecados, para aquilo que nós vivemos, mas todos os dias renova a sua misericórdia. Todos os dias tem a capacidade de nos amar. É desse Deus que eu estou falando. A capacidade de nos amar. Coisa maravilhosa. Um Deus que não olha para aquilo que nós vivemos, que não se cansa. Um Deus que também nos deixa livres. E aí, falando dessa vida no Espírito, eu quero dizer para você que Jesus não vai, nessa noite, arrombar a porta do seu coração. Existe uma promessa que se atualiza nessa noite, mas você precisa querer. Você precisa estar com o seu coração aberto, porque Deus nos deixa livres. Deus não vai chegar na Maria Célia e bater assim
Não, Deus não vai invadir. Deus nos deixa livres para abrir o nosso coração e dar livre acesso, assim como nós cantamos no começo do nosso grupo. Ele vai vir para nos dar o direito de tomar a iniciativa. Isso mesmo. Uma coisa maravilhosa. É desse Deus que eu estou falando, que nos deixa livres para escolher. E essa noite é uma noite para você escolher. Viver essa experiência de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, ou um homem e uma mulher que ainda é guiado pelas suas vontades, pelos seus instintos, pelo seu querer. Você precisa escolher. Deus te dá livre acesso nessa noite para você escolher. E aí eu não sei se você veio para esse grupo de oração com essa disposição. Talvez você veio como se fosse mais um grupo de oração, como se fosse mais uma noite de terça-feira. Não sei como você chegou aqui. E aí eu quero voltar naquela pergunta: será que as pessoas que estão ao seu lado podem contemplar em você este homem e essa mulher movido pelo Espírito Santo? Lá na sua casa, com o seu esposo, nas respostas que você precisa dar todos os dias, na sua família, nos desafios com os filhos. Eu não sei qual é a situação que hoje o Espírito Santo deseja reavivar, ressuscitar, fazer novas todas as coisas, porque o Espírito Santo é essa pessoa que faz novas todas as coisas. Oi? Exatamente, nós vamos chegar lá. Eu vou ler uma passagem aqui para você. Você não precisa pegar, mas é só para nós irmos falando sobre essa vida no Espírito. A palavra em Romanos vai dizer, Romanos capítulo 8, versículo 6: na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus, não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Como será que você tem vivido essa experiência com Deus? Como homem e mulher segundo o Espírito Santo? Ou como homem e mulher, como diz a palavra? Segundo a sua carne, segundo as suas vontades, segundo o seu querer. Essa é uma pergunta que eu faço para vocês a partir de mim. Lembrando que nós estamos juntos, né? No mesmo barco. Como será que tem sido a vida que você tem levado? E aí eu quero te dizer que, uma vez que nós vivemos essa experiência com o Espírito Santo, uma vez que você viveu o seu encontro com Deus, automaticamente a sua vida precisa mudar. Se você viveu uma experiência verdadeira com Deus, a sua vida precisa ter traços de quem viveu uma experiência com Deus. Se você viveu o seu encontro pessoal com Jesus, a sua vida precisa transparecer esse Espírito Santo. É automático, é obrigatório. Uma vez que nós experimentamos Jesus, as nossas atitudes precisam mudar, o nosso comportamento precisa mudar. E eu não estou falando de grandes coisas, não. Estou falando de pequenas coisas. De pequenas atitudes. Que só você, aí na sua intimidade, você e Deus, é capaz de saber daquilo que eu estou falando. Eu sei daquilo que eu preciso mudar hoje. Eu sei daquilo que a Aline velha que está aqui dentro de mim hoje precisa mudar. Viver essa ressurreição para a mulher nova. Onde que o Espírito Santo precisa hoje, aí na sua vida, fazer essa experiência de ressuscitar o homem e a mulher nova que está dentro de você? Estou falando de testemunho. Testemunho dado com a nossa vida.
Será que você tem sido testemunho para aqueles que estão do seu lado? Às vezes a gente reza para aqueles que nós tanto amamos e que ainda não se encontraram com o Senhor. E aí eu vou ter que te dizer que muitas vezes eles não se encontraram ainda porque nós não demos testemunho. Existem pessoas na nossa vida que Deus nos confia para se encontrar com o Senhor por causa do nosso testemunho. Eu tenho certeza que na sua vida existe alguém muito difícil que Deus colocou também para a sua santificação, já respondendo a sua pergunta. E existem pessoas na nossa vida que só vão alcançar o Senhor por causa do seu testemunho. E aí, como é que está o seu testemunho? Como é que anda a sua vida no Espírito? Será que o Senhor vai perder pessoas por causa do nosso testemunho? Eu não estou dizendo que é fácil não, viu, gente? Às vezes tem gente me olhando assim com uma cara de tipo, é fácil, né? Não é. Os meus irmãos que estão aqui há muito mais tempo do que eu podem dizer que não é fácil. Todos os dias é sangue, suor e lágrima, como nós dizemos lá na comunidade. Todos os dias, sangue, suor e lágrima. Isso é uma palavra do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, mas você pode guardar para você. Sangue, suor e lágrima. Todos os dias para alcançarmos a santidade. Porque não é fácil. Ser de Deus não é fácil. Ser de Deus implica em renúncias, né, Padre? Todos os dias. Renúncia da nossa vontade, renúncia do nosso querer, da nossa humanidade, que grita tantas vezes. E aí o homem velho vem para fora, né? A mulher velha vem, né, Helena? Grita, bota tudo para fora. E aí às vezes parece que a gente caminhou, quando viu, deu 2 passos, voltou 10, né? É assim que a gente se sente algumas vezes. Mas eu quero dizer que é assim mesmo. Essa será a nossa luta todos os dias para alcançar o céu, para alcançar a eternidade. Não é fácil, não vai ser fácil. Eu queria estar dizendo aqui que é muito fácil, mas eu não posso enganar, né? Não é fácil. A nossa vida não é fácil. A vida daqueles que desejam o céu, que desejam se encontrar com o Senhor, nunca vai ser fácil. Mas está escrito também, a nossa vida é povoada de tribulações. Exatamente. Mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Sangue, suor. Sangue. Eu quero que você guarde isso. Está escrito lá nos documentos, mas eu estou partilhando com vocês, viu? Todas as vezes que tiver difícil lá na sua casa, tiver difícil a luta na santidade, você que é jovem, né? Também sou jovem, tenho 25 anos. E como é difícil, na verdade, dar testemunho de ser um jovem diferente, de ser um jovem de Deus. Estou tirando você que é jovem há mais tempo, viu? Mas não se sinta excluído, não. Quanto me alegrou meu coração quando eu vi aqui quantos jovens nesse grupo, né? Como dizia Maria Célia, que alegria poder ver, porque eu sei da luta que é para ser de Deus todos os dias, vivendo em comunidade, quanto mais estando no mundo, né? Nós sabemos da luta que é todos os dias para buscar a santidade. E falando desse testemunho, você precisa ser testemunho lá na sua casa, no seu trabalho, diante das dificuldades. Dentro do seu mundo. Você precisa ser testemunho. Se você fez essa experiência verdadeira com Deus, você precisa ser testemunho. Precisa testemunhar essa experiência com Deus, porque é a partir do seu testemunho que muitas pessoas vão se encontrar com Deus. Eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa que ela diz que muitas vezes o outro só terá a oportunidade de ler o Evangelho na minha vida. Muitas vezes tem gente que não vai poder ler essa palavra aqui. Vai encontrar Jesus através da sua vida. E aí? E aí? Eis a pergunta. Será que
essas pessoas podem encontrar o Evangelho vivo e vivido nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso testemunho, lá na nossa casa. Falando dessa promessa. A promessa só pode acontecer se nós estivermos com o nosso coração aberto. Porque, como eu disse, Deus não vai arrombar a porta do nosso coração porque nos deixa livres. E aí fica muito fácil. Livre para escolher. E hoje, olhando para a minha vida, olhando para tudo aquilo que eu vivi, como eu sou grata a Deus por ter a oportunidade hoje de ser de Deus, assim como você, de se encontrar com o Senhor, de olhar para tudo aquilo que o mundo nos oferece e aí nós vamos remando contra, remando contra a maré. Quantas vezes nós vivemos essa experiência de olhar para tudo aquilo que o mundo vai nos oferecendo e ter uma vida contrária. E como é difícil, não é verdade, gente? Lutar contra tudo aquilo que o mundo vai nos oferecendo. De ser testemunha, de mostrar essa vida no Espírito. E essa promessa que foi para aquele tempo é também para hoje. Eu quero insistir nisso com você, porque muito mais do que ser um desejo meu, é um desejo do coração de Deus. Atualizar a promessa daquele tempo, a promessa que está descrita aqui, para hoje. Eu não sei se você já viveu a sua experiência com Deus, não sei quanto tempo de caminhada você tem, não sei como anda a sua vida de oração. E aí também eu quero te dizer que não importa o ponto que você está, porque nós estamos falando de um Deus que é misericórdia, e aí se até hoje você viveu a sua vida mais ou menos, Deus quer nessa noite fazer ressuscitar a sua vida. Uma vez que você viveu a experiência verdadeira com Deus, eu quero voltar nisso com você. Uma vez que você viveu essa experiência verdadeira, você precisa dar testemunho. Eu não sei se você veio disposto a ouvir isso. Eu queria dizer um monte de coisa bonita aqui. Mas mais do que ser eu que estou dizendo, é o próprio Deus, Eu não sei que ponto da sua vida você chegou, que ponto da sua caminhada você chegou. Mas eu sei também que eu estou falando com pessoas que já se encontraram com o Senhor, que já têm a sua experiência com Deus, que já caminham com o Senhor. E uma vez que você fez essa experiência, eu insisto, você precisa dar testemunho da sua vida. Você precisa dar testemunho a partir do Espírito Santo. De ser homem e mulher que é guiado pelo Espírito Santo, não mais pelas suas vontades, não mais pelo seu querer, não mais pelos seus impulsos, pelos seus instintos. E aí nós podemos ir dando tantas definições. A promessa que é para essa noite, a promessa que se atualiza, só pode acontecer se você der livre acesso a Deus. Mas se você também quiser, porque se você não quiser, não tem problema. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Aí só uma coisinha, não tem como não querer. Quem não vive a experiência com Deus não vai viver outra coisa. É verdade. Mas se você não quiser, ainda assim, não tem problema. Deus continua te amando. Mas se você quiser, preciso te dizer também, assuma. Assuma e tenha a coragem de viver com coerência a vida que você assumiu. De viver com coerência essa vida no Espírito. Não a partir da carne, como a palavra descreve, mas a partir do Espírito. Sabendo que a sua vida vai mudar. Sabendo que haverá tribulações, como ela perguntou. Haverá dificuldades, porque essa é a vida do cristão. Essa é a vida daquele que escolheu pelo Senhor. Nós somos chamados de cristãos, não é verdade? Cristão é aquele que é chamado a configurar a sua vida a Cristo. Calma, fica nervosa. E aí eu estou falando de um Deus que morreu na cruz.
Por causa disso, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, não porque Deus nos quer sofrendo, não porque Deus nos quer numa cruz, mas nós somos chamados também como cristãos a configurarmos a nossa vida a Cristo. Um Deus que foi capaz de entregar o seu Filho numa cruz. É deste Deus que eu estou falando. E porque Ele quis? Não, por amor a você, por amor a cada um de nós. E se fosse preciso, a gente sabe que Ele faria tudo de novo, por amor. Onde estão os homens e as mulheres segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta do Senhor para nós nessa noite. Onde estão os homens que são guiados pelo Espírito Santo? Onde estão as mulheres que são guiadas pelo Espírito? Onde estão os homens e as mulheres segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta que grita dentro de mim. E mais do que dentro do meu coração, é dentro do coração de Deus. É Deus que nessa noite deseja nos despertar para essa verdade. Homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Eu quero te dizer que já passou da hora. Já deu o tempo de nós nos despertarmos para essa verdade. Há quanto tempo nós ouvimos dizer que Jesus vai voltar? Quanto tempo, Geraldinho? Eu também. Desde que eu fiz a minha experiência, e olha, quando eu ouvia ele falando, eu era pequena, viu, gente? Tinha uns 5, 6 anos. Não estou chamando de velho, viu? Não é isso. Faz tempo que nós ouvimos dizer sobre a vinda de Jesus. Não sei se você já ouviu falar, né, que Jesus vai voltar. Todo mundo aqui já ouviu falar isso? Tem gente me olhando com cara de espanto. Não sei se eu estou falando alguma coisa. Ah, então tá bom. Faz tempo que nós ouvimos falar sobre isso. Faz tempo que eu ouvi falar sobre a vinda de Jesus. E se faz tempo lá, imagina hoje. Quanto tempo falta? Nós não sabemos a hora, não sabemos quando. E aí nós vamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito, vamos perdendo tempo, vamos vivendo como se nós tivéssemos uma vida inteira. E pode ser que nós tenhamos mesmo uma vida inteira, mas pode ser que nós só tenhamos algumas horas. Pode ser que você só tenha até amanhã. E aí? Já deu, já passou o tempo. A gente conta com eternidade, nem sabe o que. Exatamente. Nós vivemos... Quantas vezes eu vou vivendo como se eu tivesse uma vida inteira? Já deu. Eu preciso te dizer isso. Já passou da hora de nós vivermos como homens e mulheres que buscam o Espírito Santo. Já passou da hora de nós nos convertermos. E falando português claro, me desculpa a palavra, já passou da hora de nós criarmos vergonha na cara. Me desculpa a palavra, mas já passou da hora. E eu sou a primeira a ouvir isso. Já passou da hora de nós criarmos vergonha na cara e assumirmos a fé que nós estamos vivendo. Assumirmos o grupo de oração que nós estamos participando. Os servos, os participantes. Já passou da hora. O tempo é breve. Jesus está voltando, e aí? Como é que Jesus vai te encontrar? Como é que Jesus vai me encontrar? Essa é a pergunta nessa noite. Se Jesus voltar agora, e aí? Ai de mim se não for a misericórdia. Ai de mim se não for a misericórdia. Se Jesus voltar agora, essa noite. Eu estou perdida, eu vou falar para você, eu estou perdida. Onde andam os homens e as mulheres segundo o coração de Deus? E aí parece que às vezes falar de santidade às vezes é difícil, né? Parece que a gente está falando de algo muito distante. A gente olha para a figura de um santo e às vezes é difícil atualizar para a nossa vida, né? Diante do mundo que a gente vive, diante das nossas lutas.
Ah, mas santidade era naquele tempo, né? Esses dias eu ouvi uma pregação lá na comunidade, santidade é coisa do passado. Vocês também acham que santidade é coisa do passado? Às vezes eu acho. Vocês não acham não? Só eu? Santidade não é coisa do passado, santidade é para hoje. Santidade é para agora. Santidade é o grito do coração de Deus para cada um de nós. Deus está gritando conosco, santidade. E aí parece fácil, né, olharmos para homens e mulheres que são descritos aqui na palavra. Ah, mas eles foram santos. Olhar para um São José, olhar para um Santo Agostinho. Foram santos, não é verdade? Foram santos, mas foram homens. Foram santos, mas experimentaram na carne a luta pela santidade, sangue, suor e lágrima. Experimentaram na própria carne, porque foram homens. E às vezes é difícil atualizar. Você consegue aí, na sua cadeirinha, pensar? São Geraldinho? Santa Aline? Consegue? Como é que vai ser sua imagem quando você for santo? O que você vai ter na mão? Um saltinho, um batonzinho? Como é que para as mulheres? Como é que é? É difícil, não é verdade, imaginar a santidade nesses dias. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, como é que é isso? Vai ter um altarzinho lá? São João já tem, mas vai ter São João lá da São José? É difícil atualizar a santidade para as nossas vidas. E aí a gente vai trazendo, né, para um Silas que se transformou, que se encontrou com o Senhor, que de perseguidor passou aquele que era perseguido, aquele que levava a palavra do Senhor. E aí nós vamos atualizando, trazendo para a nossa realidade. Quantos santos nós podemos encontrar na nossa igreja? Um santo bem próximo de nós, Beato João Paulo II, na verdade. Um homem incansável. Um homem que amou até o fim, que amou com a sua vida. Mas está longe ainda, né? Está longe, eu só tenho 25, você só tem 20. Está longe. Uma mulher que foi capaz de dizer o seu sim. Mas ela era mãe de Deus, né? Era fácil também, né? Não. Foi mulher como você. Como você que está sentada aí. Foi mulher, foi mãe, foi esposa. Onde estão os homens e as mulheres segundo o coração de Deus? Eu não sei qual é a experiência que você fez com Deus. Não sei como anda o seu testemunho. Mas falando de um Deus que é misericórdia, se você deseja, hoje Deus pode atualizar essa mesma promessa desse Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos nessa noite aqui, nesse grupo de oração. Porque foi assim que Deus escolheu. A palavra que se atualiza, lembra? A palavra que se atualiza todos os dias e que deseja se atualizar nessa noite. Recebereis o Espírito Santo, como foi que nós lemos lá em Atos dos Apóstolos? Recebereis o Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. Recebereis é uma promessa de Deus, que nós vamos receber o Espírito Santo. Para quê? Para serdes minhas testemunhas. E aí é tarefa. É dom, mas é tarefa também. É dom de Deus, é graça de Deus, a parte que diz recebereis o Espírito Santo. Mas é tarefa, a parte que diz para serdes minhas testemunhas. É parte nossa. É parte minha, é parte sua, com sangue, suor e lágrima. Todos os dias. E às vezes nós achamos que santidade é colocar uma roupa, uma veste diferente, né? E estar no altar, não. Beato João Paulo II já dizia que Deus quer santos de calça jeans. Como nós, como você que é jovem, como você que já não é tão jovem assim, mas que é jovem de espírito. Deus quer santos hoje.
E a santidade só é possível a partir dessa vida no Espírito. Você só pode dar testemunho a partir dessa vida no Espírito. E eu estou falando de mim, gente. É difícil. Muito difícil. Ou vocês acham que você está falando porque você é lá da Canção Nova. Não. Ser da Canção Nova ou não é mais fácil ou mais difícil. Porque eu sou gente como vocês. E não tem diferença nenhuma. O Geraldinho sabe disso. Nenhuma. A luta é a mesma, as dificuldades são as mesmas, todos os dias, para viver a santidade. E mais do que falando de Canção Nova, falando de Monsenhor Jonas Abib, o fundador, é um desejo do coração deste grande homem. A Canção Nova existe para isso, formar homens novos para um mundo novo. Mais do que o desejo do coração deste homem, é o desejo do coração de Deus. Formar homens novos para este mundo. E aí eu não estou fazendo propaganda aqui não da Canção Nova. Mas eu estou falando do desejo do coração de Deus. Estou falando do desejo do coração de um Deus que pensou em você. Pensou na mulher nova, pensou no homem novo. Lembrando que Deus nos deixa livres. Deus não vai Deus não vai invadir o seu coração. Não era essa a palavra. Deus não vai violentar o seu coração. Essa era a palavra. Deus não vai te violentar. Você precisa querer receber o Espírito Santo. Você precisa querer fazer parte desta promessa. Que ponto da caminhada que você chegou? Talvez você tenha chegado aqui no grupo de oração, como nós ouvimos, cansado, porque essa é a nossa experiência muitas vezes, não é verdade? De caminharmos, lutarmos e às vezes não sairmos do lugar. Eu não sei onde você parou, eu não sei em que lugar você está da sua caminhada, mas eu quero te dizer que existe uma promessa. Mas você precisa querer. E aí você precisa dizer o seu sim nessa noite para esse Espírito Santo, para esse Deus que deseja fazer com o coração consciente. Lembrando que uma vez que você disse sim, você não vai poder mais voltar atrás, porque a sua vida vai mudar. Amém. Eu não sei qual é a disposição do seu coração de assumir essa vida no Espírito. De assumir esse homem e essa mulher que está aí guardado dentro de você. Eu não estou falando de outra pessoa, eu estou falando de você. Eu estou falando da sua essência. Da essência daquele Deus que pensou em você. Assim como você é hoje, mas de um jeitinho melhorado. Você sabe aonde que o Espírito Santo precisa nessa noite fazer morada, fazer novas todas as coisas? Você sabe aí no seu coração, na sua intimidade, onde Deus precisa fazer vir a mulher nova, vir o homem novo para fora? Pedimos. E eu quero convidar você a ficar de pé, se você realmente... Vocês não entenderam. Pode sentar todo mundo. Se você realmente tiver essa disposição de assumir essa vida dessa mulher nova, desse homem novo, se você tiver essa disposição, você vai ficar de pé, lembrando que a sua vida nunca mais será a mesma. Lembrando que Deus deseja fazer novas todas as coisas nessa noite. Mas pelo amor de Deus, esse é o meu pedido. Pelo amor de Deus, se você ficou de pé, faça valer a pena. Se você ficou de pé porque você assumiu, eu não fui aí na sua cadeira te pedir para você ficar de pé. Se você ficou de pé, assuma a vida
que você está assumindo nessa noite. Viva com coerência a vida segundo o Espírito. Faça valer a pena. Já deu, né, gente? Chega de viver uma vida mais ou menos. Chega de viver uma vida de qualquer jeito. Chega de perder tempo, não é verdade? Feche os seus olhos e vai aí no seu coração falando para o Senhor da disposição que hoje você tem. Eu não sei onde você precisa recomeçar, mas eu sei que em alguma área da sua vida o Espírito Santo deseja fazer novas todas as coisas. Por isso vai dizendo na sinceridade do seu coração, com as suas palavras, vai dizendo para o Senhor desse desejo de fazer com que a mulher nova, o homem novo, venha para fora. Se você quer, vá dizendo com as suas palavras: eu não posso pedir por você. Se você deseja, vá dizendo: Senhor, eis-me aqui com as minhas misérias, com as minhas limitações. Eis-me aqui porque nós acreditamos que Tu és um Deus de misericórdia. Faz novas, Senhor, todas as coisas na nossa vida. Faz vir para fora a mulher nova, o homem novo. Vá dizendo, meu irmão. Vá dizendo, minha irmã, aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja hoje que o Espírito Santo faça novo. Só você pode pedir, eu não posso pedir por você. É você quem precisa pedir para o Senhor fazer novas todas as coisas. Envia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Envia Teu Espírito, Senhor. Dá-nos esse Espírito de testemunho, Senhor. Te pedimos, Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, passos criam. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel, os passos guiará. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis. Assim como diz essa canção, de sermos fiéis no pouco. Com a nossa vida, com a sinceridade do nosso coração. Dá-nos a graça de sermos fiéis. Amém? Deus nos abençoe. Quero dizer que foi uma alegria estar com vocês. Partilhar da palavra. Lembrando, sangue, suor e lágrima para alcançarmos a santidade. Deus abençoe.